Esse vídeo vai ser o vídeo mais insano aqui do canal, porque eu vou falar exatamente quem criou Deus. Um argumento comum entre os ateus é que se todas as coisas precisam de uma causa, então Deus também precisa de uma causa. Muita gente fica se perguntando isso na cabeça. Quem criou o próprio Deus? Tipo, a gente não tá falando de Jesus. A gente tá falando do próprio Deus que criou a Terra e sempre vai existir. Quem criou ele? Alguns falam que é a mãe dele, mas isso não faz sentido. Eu tinha uma teoria na cabeça que Deus veio de algum portal, de alguma coisa boa. Mas para mim isso não faz sentido. Deus não veio de algum lugar, isso eu tenho certeza. Para mim, Deus, para alguns Deus sempre existiu, para outros alguém criou Deus. Tipo, se tudo isso que a gente está vendo teve um criador, então quem é o criador de Deus? Porque a gente já viu que tudo aqui precisaria de uma causa. Tipo, o próprio Deus que criou tudo isso, ele que é a causa de tudo. Mas quem criou ele? Quem que fez ele existir? Quem que fez o próprio Deus existir? A gente sabe que quem criou Jesus foi Deus e quem é a mãe de Jesus é Maria. Mas quem é a mãe de Deus? Deus tem mãe? Deus tem pai? A gente fica se perguntando isso muito. A gente não sabe quem criou Deus. A gente talvez nunca vai saber quem criou realmente o próprio Deus. Mas nesse vídeo eu vou falar exatamente quem criou o próprio Deus. Então fica até o final se você quer saber de tudo isso. Eu vou falar sobre a origem de Deus, como ele começou a existir e como ele provavelmente existiu, na minha opinião. Eu não sei se vocês vão concordar. Tipo assim, vamos começar. Então o vídeo vai começar agora. Galera, agora vamos começar o vídeo realmente. A gente sabe que tudo isso que começou teve uma causa. Mas quem que é a causa de Deus? Quem fez o próprio Deus? Quem fez o Deus existir? Quem fez Deus criar a terra? Tipo, a gente sabe que a Bíblia fala que Deus criou a terra, mas a Bíblia não fala nada sobre quem criou Deus. Não existe nenhum capítulo da Bíblia, pelo que eu vi, não existe quem fala que criou Deus. Deus, ele sempre existiu. Alguns falam que vinha em algum livro que Deus tem uma mãe e daí ela sempre existiu e criou Deus para ele criar a terra, mas para mim isso nem faz sentido. Para mim isso não faz sentido. Alguns falam que Deus tem uma mãe e ela sempre existiu, mas por que a Bíblia nunca falou dela? Qual que era a dificuldade de falar dela? E por que a Bíblia não ia querer que a gente sabisse que Deus tinha uma mãe? Isso não faz sentido, porque a Bíblia, ela fala tudo que é importante. Alguns momentos ela não fala muito, porque também é para não ficar tão longa a Bíblia, ou é porque não é importante esses momentos. A Bíblia fala os momentos mais importantes mesmo. Se não é importante, é muito lendário alguma coisa que está escrito na Bíblia não ser importante. Mas nesse vídeo eu vou falar quem pode ter criado Deus ou por que Deus existe. Tá, mas Deus, é difícil fazer essa pergunta de quem criou Deus, porque a gente teria que se aprofundar muito de quem criou o próprio Deus. A gente teria que sair da Terra, ir pro espaço e sair de todos os planetas para ver o que existia antes de tudo. A gente sabe que o que existia antes de tudo era o próprio Deus. Mas quem criou o próprio Deus? Isso é estranho de se perguntar. A gente teria que ir até para ver quem criou o próprio Deus. A única coisa que a gente sabe sobre Deus é que
ele é o criador e ele é maravilhoso. Tipo, Deus é como se fosse também meu coração e o coração de provavelmente todos vocês que estão vendo esse vídeo. Pra mim é proibido alguém que não gosta de Deus ver esse vídeo. Por mim é proibido. Porque quem gosta de Deus realmente vai até o final desse vídeo pra ver quem criou o próprio Deus. Tipo, a gente sabe que Deus, ele tipo... Eu vou falar a minha opinião, eu não sei se é verdade. Eu vou falar a minha opinião, tá? Não considerem que tudo que eu falasse aqui for verdade. Eu só acho, não tenho certeza. Mas, tipo, a gente teria que se aprofundar muito, muito lá pra ver quem criou o próprio Deus. E, tipo, eu não sei exatamente. Seria muito difícil a gente conseguir saber quem criou Deus. Porque, tipo, nem Jesus conseguiu falar essa pergunta. Eu não sou nem Jesus para conseguir desvendar essa pergunta. E eu não chego nem perto de Jesus para conseguir desvendar isso. Jesus, ele é o humano mais bom. Mas esse vídeo é sobre falar sobre Deus, mas não muito sobre Jesus. Mas como Jesus disse, o fim pode vir, mas nem o filho, nem anjos sabem quando vai vir o fim. Mas exatamente quem criou o próprio Deus? É difícil de se perguntar isso, porque exatamente quem ia criar o próprio Deus? Não faz sentido isso. A Bíblia nunca... A Bíblia nunca explicou quem criou o próprio Deus. A gente só sabe que Deus sempre existiu. Mas será que isso é verdade? Que Deus sempre existiu e nunca foi criado? A gente vai se aproximar, a gente vai a gente vai tentar ir o máximo que a gente pode a fundo disso, para ver quem criou o próprio Deus. Tipo, a gente sabe que no começo a Bíblia explica, não existia ninguém, apenas o próprio Deus. E não existia a terra, não existia o céu, não existia nada. E só existia escuridão e existia só o próprio Deus. Daí Deus falou que haja luz, pelo que eu entendi. E daí, na verdade, eu acho que primeiro ele criou a terra, mas a terra era sem formato, não era nada. O céu também era sem formato. E daí Deus falou para tudo, que haja luz. E daí tudo agiu luz. E daí Deus viu que a luz era boa. E daí ele simplesmente gostou da criação dele. Ele, pelo que a gente viu, ele criou o mundo em 7 dias e no sétimo ele descansou. E Deus ficou muito feliz com a sua criação, provavelmente. E daí ele criou Adão e Eva, os primeiros humanos da terra a serem criados. E daí, tipo assim, será que alguém criou Deus? A gente não sabe porque a Bíblia não explica. Mas tipo, será que o Senhor Deus foi criado? A gente não sabe, mas calma, não sai do vídeo. Deus, tipo, Deus, a gente não sabe muito sobre ele. A gente só sabe que Deus é o Criador. Tipo, a gente deve sempre... Tipo, a coisa que a gente sabe, Deus é real. Deus é muito real. E tipo, a gente sabe que o Senhor Deus, ele foi Deus é o maior e é o Criador. Então, mas tipo, agora eu já vou ser sincero que o vídeo já tá muito longo. Deus, ele não se enquadra nas coisas que precisam de uma causa. Ou seja, Deus não foi causado e nunca foi. Deus foi sempre Deus. Ele nunca foi criado, ele é o Criador. É difícil saber isso, mas Deus, ele é o Criador. Deus não se enquadra nas coisas que precisam de uma causa. Ou seja, ele criou tudo e tipo, Deus nunca foi causado e sempre foi Deus e sempre vai ser Deus. Ele teve começo, mas não vai ter um fim. Tipo, Deus é Deus e sempre vai ser. Deus é maravilhoso e sempre vai ser maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu quero que vocês saibam. Deus está sempre com a gente.
mas só com aqueles que se perdoam para Deus e fizeram pecados. Então sempre perdoe. Se você fez uma coisa errada, seja sincero com Deus que Ele vai te perdoar. Amém. Deus abençoe sempre. E Deus abençoe seu dia. Tchau!